Aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. 1 Crônicas 4, 9 diz assim, 9 e 10. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores odeia a luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo. Guarda-me de males e livra-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Pode se assentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Quando lemos aqui em 1 Crônicas 4, 9 e 10, são apenas 2 versos que vai relatar uma história que aconteceu, que foi aqui registrada na palavra do Senhor, para que nós possamos meditar, para que nós possamos absorver aquilo que a palavra do Senhor nosso Deus tem para dizer para as nossas vidas nos dias de hoje. Aqui, como podemos ver, Jabes. Quando se fala Jabes, se fala que a mãe dele, quando teve ele, com muitas dores, odeia a luz. A mãe dele, quando teve ele, disse: com muitas dores, odeia a luz. E quando ela disse isso, ela colocou o nome dele de Jabes, que significa, o nome dele era aquele que traz sofrimento, significado. E naquela época, o nome tinha muito significado. O nome era como uma profecia. Era uma profecia que a pessoa recebia quando nascia. Então ele recebeu essa profecia, que era aquele que traz sofrimento, dores, tristeza, angústia. Mas na história de Jabes, houve uma decisão da parte dele de buscar a Deus. Como ele disse aqui no final, como está escrito aqui no final assim: e Deus atendeu ao seu pedido. No versículo 9 diz assim: Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Ele foi o homem mais respeitado da sua família. Outrora, por causa do nome, não poderia ter isso, mas ele buscou o Deus de Israel. Como diz aqui, 10, Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Ele pediu para o Deus, ele invocou o Deus e disse: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Quando Deus resolve abençoar a vida de alguém, Ele faz. E ele pediu, glórias ao nome do Senhor, para que Deus o abençoasse e aumentasse as tuas terras. E quando ele pediu para aumentar as minhas terras, é para mostrar, naquela época, quanto mais terras tinham, mais eram respeitados. Quanto mais posse a pessoa tinha, mais era respeitada. E assim o Senhor fez na vida de Jabes. Aumentou as terras. E a tua mão esteja comigo. E ele pediu para Deus que a tua mão esteja comigo. Quando vemos a mão de Deus sobre a vida de Jabes, vemos que Deus estava com ele, que Jabes estava sendo abençoado por Deus. A presença de Deus estava na vida de Jabes, assim como relata a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Guarda-me de males e livra-me de dores, pedindo ao Senhor proteção, porque o nome dele já trazia uma carga negativa de sofrimento, de angústia, de tristeza. Então ele pediu para o Senhor: guarda-me de males e livra-me de dores.
Pediu para o Senhor guardar de males e livrares de dores. Não significa que ele não ia passar por provações, mas que o Senhor estaria o protegendo. O Senhor estaria o guardando. E Deus atendeu ao seu pedido. Glórias ao nome do Senhor. No final diz que Deus atendeu o seu pedido. Nas nossas vidas, irmão, não é diferente. Aqui como vemos, como Jabes fez, primeiramente ele invocou o Deus de Israel. Ele entrou em oração na presença de Deus e pediu para o Senhor abençoar. Que oração tremenda, poderosa, simples de tudo, mas o Senhor resolveu abençoar. E Deus ouviu a oração de Jabes, e Ele ouve as nossas orações. Aleluias, glórias a Deus. Saiba que quando o pastor me chamou para pregar, glórias a Deus, eu pedi ao Senhor uma palavra. Mas antes de eu pedir uma palavra, o Senhor já vinha falando comigo por esses dias. E Ele disse assim: Paulo, eu quero que você fale sobre oração. Então eu vou falar sobre oração, como Jabes orou ao Senhor. Deus está pedindo que nós, cristãos, abrimos a nossa boca para orar ao Senhor. Para orar ao Senhor. A base da vida cristã é oração. A base da vida do cristão é a oração. Se eu digo que prego e não oro, não adianta. Se eu digo que falo da palavra do Senhor e não oro, não adianta. Nós temos que orar ao Senhor. Precisamos orar ao Senhor. Deus traz essa advertência para mim e para a tua vida nesta noite. Que nós possamos eliminar algumas distrações. Perdemos muito tempo passando a timeline do celular, em frente às séries. Eu falo por mim, porque se eu pego uma série para assistir, eu quero terminar logo, então eu fico horas na frente. E Deus está pedindo: elimine distrações da sua vida e venha buscar a minha presença. Venha estar em oração comigo. Irmãos, a oração é um dever de todo cristão. Sim, é um dever de todo cristão. Mas que nós possamos fazer a oração por amor. Que nós possamos entrar na presença do Senhor por amor. Temos um momento dentro da casa do Senhor que oramos. Sim, todos nós numa comunhão, oramos, buscamos a face do Senhor. Mas o Senhor está requerendo de mim, de você, um particular, aonde fechamos a porta do nosso quarto, literalmente, fechamos a porta do nosso quarto, dobramos os nossos joelhos, eliminamos as distrações, focamos, ligamos o pensamento somente em Deus, concentramos o nosso pensamento em Deus e oramos a Deus, porque Deus ouve as orações. Deus falou para mim: Paulo, eu ouço todas as orações. Você pode pensar que Deus não está escutando a sua oração, mas Ele está ouvindo a sua oração, sim. Tem momentos que Ele vai responder a sua oração rapidamente, mas tem momentos que Ele vai fazer você esperar, porque Ele sabe o momento e a hora certa de te abençoar. Então, ore ao Senhor, coloque tudo na presença dEle. Nós, cristão, não decidimos nada mais sem orar. Os ímpios podem até decidir muitas coisas
sem orar, sem buscar. Mas nós, cristãos, devemos orar primeiramente. Tudo começa com oração. Nós lemos a palavra do Senhor. Nós já sabemos as verdades que estão contidas no livro. Então, para nós, não tem desculpa. O ímpio pode até fazer da maneira dele, da forma dele. Pode ter resultados? Pode. Vai alcançar resultados? Vai. Mas eu e você, se não for da maneira de Deus, do jeito de Deus, não vai adiantar. Pode ter boas intenções? Pode ter as melhores intenções do mundo. Mas se você e eu não fazermos da maneira de Deus, não vai resolver. Então por isso devemos buscar na palavra do Senhor. Ele vai nos direcionar. Como podemos ver, Josué, ele entrou na fortaleza de Jericó. Ali ele rodeou 7 vezes a muralha. No primeiro verso que começa, Deus falou para ele: eu já entreguei Jericó em tuas mãos. Pode ir lá, pode rodear, que eu já entreguei Jericó em tuas mãos. E Deus foi com ele, e ele fez tudo na direção do Senhor, e as muralhas caíram, como podemos ler. Se nós passarmos para o capítulo 7, ele todo confiante foi lutar com uma vila de Ai, de uma fortaleza, foi lutar com uma vila. E ele perdeu a batalha. Aí ele orou ao Senhor, perguntou: o que está acontecendo? Josué entrou na presença do Senhor e orou. E Deus falou: tira o anátema do meio dos teus. Enquanto Josué não tirou o anátema do meio deles, eles não receberam a vitória. E a nossa vida também é assim. Se vamos fazer alguma coisa, seja do modo de Deus. Muitas das vezes falamos, vamos fazer do modo de Deus, mas daqui a pouco fala assim: mas eu posso resolver. Mas eu posso resolver. Isso eu vou fazer. Mas você já não colocou na presença de Deus? Você não está confiando? Então por que você quer resolver? Você quer resolver aquilo que você já colocou na mão de Deus? Então não colocasse. Fazesse então. Falar: Deus me abençoe, vai lá e faz. Mas se você orou, se você buscou, aguarde a resposta de Deus. Que a resposta virá. Ainda que a figueira não floresça e não vem das mãos do anjo a provisão, Deus vai nos provisionar. Deus vai trazer provisão. Ainda que a figueira não floresça, pode ter a certeza que Deus trará provisão. Em outras traduções diz assim, quando fala aumenta as minhas terras, diz alargue as minhas fronteiras. Senhor, alargue as minhas fronteiras. Naquele tempo era terras, hoje é nossa vida espiritual. Nós temos que pedir para o Senhor: alargue as minhas fronteiras, que a nossa vida espiritual caminhe, que nós possamos ver o progresso da igreja, o progresso dos irmãos, que nós possamos ouvir a igreja do Senhor ser comentada, como aquela igreja que busca o Senhor, como aquela igreja que está na presença do Deus vivo, aquela igreja que ora, aquela igreja que busca, aquela igreja que intercede, e o Senhor opera e o Senhor responde, porque Deus está dizendo que Ele vai atender os pedidos. Deus atendeu ao seu pedido. As mãos do Senhor não estão encolhidas, e nem os seus ouvidos agravados, para que não possa ouvir a oração feita neste lugar. Nós devemos acreditar
de todo o nosso coração. Que Deus é aquele que responde oração, que Deus é aquele que faz. Nós teremos muitas experiências com o Senhor ainda. Se você não teve experiências com o Senhor, saiba que você terá muita experiência com o Senhor. A partir do momento que você levar a primeira base da vida cristã, que é a oração. A primeira base que nós aprendemos é a oração. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. E o Senhor vai responder a oração deste lugar. O Senhor vai guardar as nossas vidas. O Senhor vai nos proteger. Não significa, irmãos, que não teremos testes para passar, mas o Senhor vai nos provar como ouro no fogo. Glórias ao nome do Senhor. E sairemos aprovados, porque sabemos das verdades contidas no livro, contidas na Bíblia Sagrada, a qual Deus nos presenteou, a qual somos presenteados, a qual somos agraciados, a qual a graça de Deus nos basta. Tua graça nos basta, tua graça nos basta. Foi assim que o apóstolo disse: tua graça nos basta, Senhor. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Deus poderoso e santo. Este capítulo que eu vou ler, e esse versículo é muito conhecido, mas que nós possamos cada dia mais voltar às coisas elementares da palavra do Senhor, que são oração, jejum, consagração, meditação da palavra. Glórias ao nome do Senhor. Filipenses 4:6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração e mente de vocês em Cristo Jesus. Oração. Quando falamos em oração, é falar com Deus. Quando falamos em súplica, é falar: socorre-me, Deus. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Quando oramos, falamos com Deus. Falamos, pedimos, mas quando suplicamos, pedimos a sua misericórdia, pedimos para Ele: socorre-me, Senhor, tenha misericórdia de mim. Glórias a Deus, aleluia. E com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, Deus vai guardar o nosso coração e mente. Não andemos ansiosos. Temos preocupações, sim, N preocupações. Mas Deus está dizendo para nós derramarmos essas preocupações diante da presença dEle. Porque Deus nos deu o livre acesso para nós buscarmos a sua presença, para buscarmos a sua palavra, para termos acesso a Deus. Sabemos que o mundo espiritual é mais real. Sabemos que o nosso Deus é o Deus invisível mais real. Tudo que veio a existir pela permissão de Deus. Veio a existir porque Ele quis, da maneira que Ele quis. Aleluias. Glória a Deus. Então as nossas orações sobem ao trono de Deus, são sim respondidas. Deus vai responder as nossas orações, e que nós possamos a cada dia mais buscar a presença de Deus, nos enchermos da presença dEle, porque ser cheio, encher é com Ele, mas permanecer cheio é comigo e com você.
Ele pode nos encher da sua presença, mas permanecer cheio é comigo e é com você. Essa é nossa responsabilidade como cristão. Podemos vir aqui numa noite como esta, uma quarta-feira, levantarmos a nossa mão, nos alegrarmos na presença do Senhor, nos emocionarmos com a presença dEle nesta noite, aleluias, glórias a Deus. Mas devemos ter a convicção que nós devemos buscar a sua palavra, saber as verdades de Deus, para não sermos enganados, porque hoje o que mais tem é enganação. Glórias ao nome do Senhor. Muitas pessoas querem vender muitas coisas para aquelas pessoas que não têm informações da Bíblia Sagrada, querem indicar que elas peguem uma vassoura ungida e varra a sua casa, os capetas vão sair. Não, os capetas não vão sair se você não colocar a sua casa em ordem, se você não buscar a presença de Deus. Você tem a responsabilidade de buscar a presença de Deus. Você que se responsabiliza pela sua vida, você se responsabiliza pelos seus atos. Jabes orou ao Senhor. Quem foi que orou? Foi Jabes. Jabes orou ao Senhor. Ele tinha um decreto na vida dele, uma profecia de sofrimento, de angústia, de tristeza, mas ele decidiu: não, basta, chega. Agora eu vou invocar o Deus de Israel e vou pedir para Ele me abençoar. Vou pedir para Ele alargar as fronteiras e Ele vai responder o meu pedido. Na tua vida e na minha vida é assim. Você que decide, você nesta noite que decide adorar o Senhor, levantar as tuas mãos, glorificar, bendizer ao nome do Senhor, dizer o quanto Ele é santo, o quanto Ele é verdadeiro, o quanto Ele pode agir na sua vida. Este é o presente que Deus te deu nesta noite: adorá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo e bendizer ao teu nome, render louvores a Ele, render um culto racional, um culto inteligente, a qual nós temos a possibilidade nesta noite de estar aqui, esta 1h30, glorificando, bendizendo a Deus, pedindo pela sua casa, pela sua família, pelos seus problemas, tudo que tem acontecido na sua vida. Então abra sua boca e glorifique e exalte o nome do Senhor, porque Ele é santo, Ele é verdadeiro, Ele está presente neste lugar. Todas as vezes que entramos na casa do Senhor, nós entramos no santuário de Deus, nós entramos no átrio de Deus. Este lugar pode ter paredes, sim, tem paredes, tem, mas foi consagrado aqui ao Senhor. Então, pela nossa visão, porque sabemos, este lugar é um lugar consagrado ao Senhor, e você é a pessoa que é consagrada ao Senhor. Você é a pessoa que decidiu estar aqui nesta noite para adorá-lo, para glorificá-lo. Você veio aqui para ouvi-lo. Você veio aqui, aleluia, nesta noite, para Deus falar com você. E Ele está falando com você, Ele está falando comigo. Ei, vamos fortalecer nossas bases, vamos fortalecer nossa vida em oração, em oração, em oração, em oração. Se queres ser abençoado, oração. Se queres ser respondido, oração. Oração. A vida do cristão é oração. É assim que Deus decidiu nesta noite falar com a minha e com a tua vida. Então somente apresente os teus problemas na presença do Senhor. Na palavra do Senhor diz: apresente as tuas razões. Se Ele achar que deve responder,
Ele responderá. Mas apresente as tuas razões. Qual razões você tem para apresentar nesta noite? Qual razões você tem para apresentar nesta noite na presença do Senhor? Apresente as tuas razões. E o Senhor vai decidir. Mas saiba que Ele sabe de todas as coisas. As informações que eu não tenho, que eu não possuo, que eu não sei, Ele tem. Ele sabe o princípio, Ele sabe o começo e o fim. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Ele sabe o começo e o fim. Mas, porém, todavia, entretanto, a decisão é minha e é tua. Ninguém vai decidir por você. A fé do meu pai não vai me salvar. A fé da minha mãe não vai me salvar. A fé dos irmãos não vai me salvar. O que vai me salvar é a minha fé, a minha entrega a Deus. A minha entrega a Deus. As tuas experiências vão ser suas. As minhas experiências vão ser minhas. Vamos compartilhar? Vamos, porque nos assentamos à mesa. E quando nos assentamos à mesa, compartilhamos. Compartilhamos tudo aquilo que o Senhor fez. Seja os nossos tombos ou as nossas vitórias. Mas quando tombamos, escorregamos, o Senhor nos levanta. O Senhor nos levanta e fala: prossiga, prossiga, levante, ande. Prossiga, levante e ande. Foi assim que aconteceu com aquele coxo que estava há 38 anos esperando os agitar das águas. Jesus o curou, mas quem levou a maca foi ele. Ele levou a maca. Jesus o curou, mas quem levou a maca foi ele. Que nós possamos então, em oração, pedir ao Senhor que Ele nos abençoe, que Ele traga paz ao nosso coração, e que nós possamos sair daqui nesta noite refletindo sobre a nossa vida, sobre o nosso posicionamento em oração. Vamos fazer uma lista e riscar distrações e incluir oração na nossa vida. E que o Senhor nosso Deus nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvo o nome do Senhor.